Olá, que bom que você está aqui com a gente em mais um encontro do Conversê. Eu gosto muito desse nome, viu? Eu gosto desse nome, né, de Conversê. E é tão bom ter mais este encontro para o Conversê com a Carol, que está aqui também, que me mandou uma provocação essa semana para a gente falar sobre as nossas irmandades. Carol, você me mandou uma música cantada pela Mercedes Sosa e que bom, obrigado por estar aqui para a gente conversar mais uma vez. É sempre uma alegria te encontrar e juntos e juntas encontrarmos algumas boas palavras, algumas boas provocações e oxalá algumas boas esperanças e caminhos. Meu querido, meu irmão, a que momento que a gente passa a chamar o outro de irmão? Uhum. Olha só, eu talvez tenha feito um negócio extremamente arriscado agora, sem pensar. Eu acho que é quando a gente faz algo extremamente arriscado, sem pensar, mas que traz aquela coragem de chamar de irmão. Uhum. Né? Uhum. Acho que são os passos muito talvez diferente de passos dados juntos, mas passos versados juntos, né? Ou vistos juntos, ou sido juntos, não sei se é assim que conjuga o verbo, mas o ser junto, né? E muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons tempos pra gente. Sim. Sabe que, olhando a música, né, a música que se chama Los Hermanos, né, cantada pela Mercedes Sosa, não confundir com a banda Los Hermanos, né, que é uma banda brasileira, né, do Marcelo Camelo e a sua turma, que é uma boa banda também, tem boas canções. Não conhece Los Hermanos, né? Olha só, eu posso fazer uma provocação aqui de subverter um pouco aqui a ordem, Carol, porque a música ela termina de um jeito muito interessante, né? E eu gostaria de provocar a nossa conversa, porque eu fiquei pensando aqui, quando a música, para colocar em miúdos, aqui a música está em espanhol, mas é super fácil de achar também, eu posso colocar na descrição aqui do vídeo também, para você dar uma olhadinha, e claro, escutar a Mercedes Sosa, que é um assombro, né? De boa no que faz. Ela termina assim, a música ela fala que ela tem muitos irmãos, ela fala, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, ou seja, eu tenho tantos irmãos que eu não posso contar. E ela, os últimos versos são, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. E eu tenho uma irmã muito bonita, né, muito charmosa ou bonita, que se chama Liberdade. Então tem uma questão aqui de gênero também, que dá pano pra manga pra conversar, que ela vai falando dos irmãos. Aí a última coisa que ela fala é de uma irmã que ela tem. E eu não sei se por ser uma mulher que está cantando, isso pode ter ali uma questão de gênero que a gente poderia debater. Eu não tenho competência para poder alcançar essas seriam hipóteses, né? Mas eu fiquei pensando na liberdade, Carol, e a minha provocação assim, tá bom, nós temos muitos irmãos e temos uma irmã, mas tirando a questão do gênero, eu queria fazer eu queria dar uma de besta aqui mesmo, sabe? Tipo, uma de metido a besta. Faz tempo que eu não vejo essa expressão de metido a besta. De falar, puxa, eu não chamaria Liberdade de irmã nesse caso. Talvez eu colocasse todas as outras pessoas e potências como irmãos e irmãs, ou irmãs, se quiser, e deixaria a Liberdade como mãe. Porque pra mim, quando a gente fala e você começa a falar da coragem das escolhas dos irmãos e das irmãs, isso parte de um princípio de liberdade. E se a gente entende liberdade como mãe, eu estou colocando como mãe, como potência, como aquilo que faz nascer, como a terra, como o terreno, quanto mais liberdade a gente tiver, e essa liberdade tem várias frentes, liberdades simbólicas, liberdades físicas até, a gente pode ter mais autonomia para encontrar as nossas irmandades, escapando de algumas
algumas armadilhas que contam pra gente, não, irmão é aqui, ó, é sangue. Ou então irmão é de sobrenome do RG. Ou irmão é o da mesma igreja. E com isso a gente cria algumas cisões, Carol, que podem muito mais nos afastar do que nos aproximar. Então eu pensei nisso, metendo-me a besta de provocar que a liberdade seja nossa mãe, para que tenhamos autonomia de escolher as nossas irmandades, ou se preferir, fraternidades, né? Olha, uma ótima... É tão bom, né, se conversar. A gente vem de uma semana, de semanas, não importa a cronologia, se hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente vem de dias aí que a gente, pô, que bom, que a gente tem esse momento de ser. Você sabe que eu nunca tinha pensado por isso, mas essa provocação me trouxe inúmeras lembranças. Eu vou talvez tentar ser concisa aqui em 2 lembranças. Uma vez eu estava paquerando uma menina, e aí eu perguntei, o que você, né? Qual que é a sua utopia, né? Seu sonho, né? E ela virou ser livre. A gente era... eu já não tanto, mas ela um pouco mais próxima da adolescência e eu muito mais próxima da maturescência. E eu fiquei assim, depois eu fiquei questionando isso para mim mesma, não para ela nem nada, mas assim, a gente é livre de que modo, né? Para alguma coisa, né? A gente não é livre porque é livre, né? A gente não precisa dessa preposição para alguma coisa. Para quê? Né? Para que você é livre? E eu sempre trago isso, principalmente nas minhas amizades de pessoas que já têm filhos, né? Você tem filho para quê? Né? E é uma coisa muito interessante, porque é um questionamento que eu sempre trago, dessa busca mesmo de liberdade, para quê? Né? Para que é essa liberdade? E essa liberdade, quando você traz a questão até da mãe, né, da mátria, da terra, né, da Gaia, né? A Gaia nos cuida e nos cria para quê? Para ser livres. Né? Mas para que essa liberdade? Né? A não ser para que a gente possa, inclusive, reconhecer essa Gaia como hermosa. Né? Nos tornamos irmãos, talvez, a partir desse reconhecimento. Talvez por isso que ela termine toda essa canção, e eu sempre, quando canto, desafino para Dedéu, mas vamos lá. Com a irmã muito hermosa, que se chama liberdade. Então, com a madre, com a Gaia muito hermosa, que se chama liberdade. Então, me arrepia isso, porque a Terra é livre para ser o que ela é. Né? Sim. Será que nós somos livres para sermos aquilo a que nós viemos ser? Né? E aí, assim, a gente cria os nossos filhos para o mundo. Será que nós estamos, ou pelo menos ouvindo o clamor dessa Gaia para ser o que ela quer ser? Sabe, Carol, que quando a gente... Tem 2 coisas aí que eu queria... Quando você fica falando, eu fico tentando não esquecer o que eu quero falar depois para ser incrível, sabe? Para ser brilhante, né? Mas aí eu esqueço e... Puta merda. Eu ia ser brilhante, mas não dei conta. Mas você me permite, Felipe, você começou a falar se metendo a ser besta. É diferente. Acho que eu gastei tudo. Eu gastei tudo. Veja, meter-se a ser besta é só uma experiência do ridículo, que é muito legal porque a gente aprende, ou não. Se a gente não aprende, a gente fica imbecil. Então, meter-se a ser besta, tudo bem. Não, eu tava... É que eu fico realmente... É muito legal esse tipo de conversa. E é por isso que essas conversas não são estimuladas desde cedo, né, Carol? Porque elas certamente criariam gente de outra natureza, né, de outra estirpe. Mas 2 coisas me ocorreram, na verdade. Assim, uma é com relação à serventia da liberdade e a serventia da própria felicidade. Porque
Se tem uma coisa que não serve para nada, para mim é a felicidade. E eu cheguei a esse entendimento subindo no ombro de grandes mestres, né? Homens e mulheres, como, por exemplo, um dos últimos livros do professor Clóvis de Barros Filho é exatamente esse título: A Felicidade é Inútil. A felicidade não serve para nada. Tudo que a gente faz serve para chegar à felicidade, ao bem-estar subjetivo, mas se a nossa felicidade serve para algo, é porque a gente não chegou a um estado ainda de efetivamente de aproveitamento do instante. Que quando o instante é inútil em si mesmo, é o instante feliz, porque você não, ele não existe para servir a algo, no sentido de serventia, né? No entanto, a liberdade, ela tem esse caráter de instrumento, vou colocar tentar tangibilizar a ideia, é um instrumento poderosíssimo para que nós possamos nos encaminhar em direção à nossa natureza. E aí, Carol, reside uma diferença da gente, e aqui não há um juízo de valor entre os seres humanos e os outros seres vivos, mas a natureza dos outros seres, até onde nosso entendimento alcança, a natureza desses outros seres é um pouco diferente em termos de liberdade da natureza do ser humano, em termos de que o ser humano tem uma dimensão de escolhas diferente da dimensão de escolha que tem um ser que é muito mais apegado à sua natureza natural, perdão da redundância. Então, e eu não estou falando que seja uma grande vantagem do humano não, viu, Carol? Porque ao mesmo tempo que te chega essa possibilidade de escolha, isso traz consigo o dilema, isso traz consigo a dúvida. Todas as vidas que eu escolho são vidas que são escolhidas em detrimento de todas as outras vidas que eu poderia estar vivendo. Todas as pessoas com as quais eu me irmano são escolhidas e convivem e fazem parte do terreno do meu tempo de vida, a quem eu dedico energia e tudo mais, em detrimento de todas as outras pessoas que eu poderia escolher. Então, isso gera muitas vezes, é claro, essa sensação de o ser humano é livre para escolher, vírgula, tem tantas vírgulas que podem ser colocadas, de várias formas, de renda, de gênero, de orientação sexual, de religião, isso tem muitas vírgulas para essa tal do ser humano é livre, depende do contexto que está. Além disso, quando eu posso escolher, será que eu estou escolhendo certo? E fecho com isso, com esse verso aqui, que traz um apontamento futuro, que é quando ela fala: e assim nos reconhecemos, e assim ela dá uma pista de como é que a gente pode se reconhecer. Quais são as pistas? E ela, como boa artista, ela não dá a resposta, mas ela joga umas pistas aqui. E assim nos reconhecemos pelo olhar distante, por el lejano mirar, por aquela capacidade de olhar longe. Não é longe fisicamente isso aqui, não é geograficamente, é o longe das nossas utopias, das nossas esperanças, dos mundos que a gente quer ver ou ajudar a semear, mesmo que não vejamos. E ela termina então: e assim nos reconhecemos pelo olhar distante, pelos versos que nós mordemos, sementes da imensidão. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Tipo, semente, exatamente esse ponto. A preocupação é a semente. É acreditar que dentro da semente mora a árvore. E trabalhar pela defesa dessa semente, mesmo que eu não veja o que venha depois. Desculpa a extensão, Carol, que eu me meti a besta de novo. Mas não foi imbecil. Obrigado. Só um pouquinho. E posso brincar com isso? Eu sempre tenho esse tipo de autocrítica e é algo que me incomoda, não me deixa desconfortável. Me incomoda porque traz uma reflexão cultural disso. Inclusive, do que você estava falando antes, de utopia. Acho que ela está falando de utopia aqui, né? Desse espaço, né? Que cada vez que você chega, você precisa mirar, né? Uhum. Quando você trouxe essa questão, essa provocação, eu já estava aqui, né, no meu mirar, nos meus versos, na minha imensidão, nos meus sabores que mordemos, nos meus saberes que trocamos, né? Já remoendo em versos, porque
de fato, a gente acho que já falou outras vezes aqui, né? A questão acho que só tem um animal, mas é brincadeira, só tem um animal que precisa ficar se reconhecendo toda hora, que é o bem-te-vi. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Fora isso, não vejo nenhum outro animal, tá certo? Encasquetado e gritando para todo mundo que ele está se vendo. Você sabe a história do bem-te-vi? Eu tenho os bem-te-vi aqui perto de casa, e aí quando é de manhã, dizem, não, pelo menos eu ouvi dizer, né, foram amigos que amam a natureza, né, que quem fica chamando bem-te-vi é a bem-te-vi fêmea. E aí, de manhãzinha, aí é óbvio que eu criei uma história, que aí quando o macho está chegando a gandaia, ela, eu bem te vi, porque nós somos um bicho, nós, seres humanos, somos um bicho que precisamos nos reconhecer humanos. Nós ficamos toda hora nos chamando de humanos, e quanto menos a gente nos chama de humanos, menos a gente bem se vê. Ó, a brincadeira é essa, né? E aí, quando a gente se reconhece nesse bem ver o outro. A gente já conversou um pouco disso antes, né? Sim. E que, para mim, talvez que me toque muito, porque o meu universo, quando bem vê o universo do outro, se reconhece num verso, né? Pelo menos eu entendo disso, né? E isso é saboroso, isso é saber, né? Quando o Clóvis traz isso, e só para... não quero me alongar tanto, mas quem fez essa música não foi a Mercedes, ela interpreta, né? Tem outros intérpretes muito queridos, Elis Regina, acho que na década de 60, 70, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que na década de 70, com um pouquinho de 70, um pouquinho depois de 73, que eu era piquititica. Ela também interpreta com elegância total, mas quem faz isso é um argentino que tem um pseudônimo Inca, eu não sei pronunciar, né? E é um pseudônimo dos últimos 2 soberanos incas. Olha que resgate de ancestralidade. E nessa música, um pouco da história, ele resgata essa ancestralidade, inclusive para se reconhecer também diante das lutas, das boas lutas, de se reconhecer como um povo. É lindo, né? É o Atahualpa e o Punk, né? Isso. E que, na verdade, ele chamava, acho que, Roberto, ou Heitor. É verdade. Tá vendo? Desculpa, mas é engraçado. Tipo, o cara com o nome é Roberto, né? Douglas, né? É um argentino. Acho que, se não me engano, é Heitor Roberto ou Roberto Heitor. Eu não me recordo exatamente do nome dele. Mas, assim, e ele assume um pseudônimo, né, de Inca, né, de 2 soberanos incas, e eu vejo que nesse reconhecer-se, para não se prolongar tanto, inclusive se reconhecer-se num espaço utópico dessa imensidão do nosso verso com o verso do outro, e que se faz nesse se reconhecer, traz uma semente imensa e de legado, né? E acho tão bonito isso, porque ele assume um legado de um povo, eu não vou chorar, e ele transborda nos seus irmãos isso. Sim. Sabe que eu estava pensando nessa coisa da semente, também me veio a ideia da antropofagia também, sabe? Porque nesse caso aí, então, você imagina ele quando ele põe no nome dele, né? na lei dele, né? No tipo, nome, a norma, o nome, tá tudo misturado, vem tudo daí, né? Tipo, o que te constitui como ser, né? E ele vai mordendo nas sementes do passado, e então é como se a gente tivesse... a antropofagia é isso, né? Eu como você. E aí eu consigo trazer para mim a sua potência, né? Isso passa a ser parte de mim, né? Então, é legal esse eu como você, no sentido de comer e no sentido de ser como você, né? Outra coisa que eu pensei nisso, Carol,
quando a gente fala desses espaços de irmandade, e que muitas vezes esses espaços eles são atrofiados em termos de imensidão, em termos de amplitude, quais são os principais espaços que a gente tem de potencial de irmandade, né? Vamos pensar isso no nosso cotidiano. A gente tem, vamos imaginar num contexto um pouco mais saudável, ou seja, uma pessoa que teve uma casa, nasceu num lar, onde existia ali alguma espécie de bem cuidar ali. A nossa família, portanto, a nossa escola, a nossa congregação religiosa, se for o caso da pessoa, a nossa comunidade estendida no bairro, talvez. Percebe que todos esses espaços de irmandade, de fraternidade, de comunidade, são espaços muito demarcados por fórmulas, por regras, por estatutos, ou seja, pela condenação do certo e do errado, pré-estabelecidos por alguém. A pergunta é por que isso? Claro que a gente tem que ter algumas regras de convivência, porque nem todo mundo leva a vida tão a sério, especialmente a vida do outro, né? Mas, quando a gente coloca tantas marcas de que se você não fizer assim, você vai ser um fracasso, você vai ser feia, você vai ser gordo, você vai ser cabelo ruim, se você não fizer assim, você vai ser burro, você não vai ser amado, você vai pro inferno. A quem interessa essa atrofia do que o encontro humano é capaz de fazer em liberdade? A quem quer segurar a potência humana? E é por isso que o Nietzsche, eu te devolvo com esse sujeito incômodo pra caramba, o Nietzsche, dizia que os verdadeiros ativos no mundo são os artistas e as artistas. É gente que não suporta que te digam, não, mas o quadro você tem que pintar assim. Caralho, eu pinto o meu quadro do jeito que eu quiser, porque eu tô aqui mastigando uma semente de amplitude. Eu não quero somente reproduzir ipsis literis, está bom, se você quiser eu desenho a tua cara igualzinho que você é, mas eu quero ir além, eu quero projetar, eu quero abstrair. Carol, que tipo de resultado a gente pode ter se a gente ampliar e abstrair o sentido das relações humanas para além das normas que apequenam, que atrofiam, que nos fazem sentir tanta culpa, tanta angústia? Que veja, eu acho que a gente entende também essa questão das regras e das normas num sentido bem ocidental, né? A gente tem que, não sei, talvez ter uma visão até um pouco maior, né? Porque a regra e as normas, elas de fato, elas só vão estar dizendo de processos de convivência, né? Baseado em alguns valores, em algumas potências de um território, população, cultura, de uma cultura. A gente, como um povo colonizador e colonizado, muitas vezes entende processos culturais, de regras, como realmente, e acho que a Revolução Industrial fortalece isso, a questão da propriedade, de algo encaixa, né? Geralmente, até no meu trabalho, sabe, Felipe, me fala assim, precisamos de um regimento interno. Eu falei, olha, cara pálida, você pode pôr aí as regras que você quiser, né? Você não vai ter um regimento interno. Se os seus, eu estou trazendo um pouco para a minha realidade. Se os seus valores e atributos são só palavras jogadas ao vento e ditadas por alguém, elas precisam ser incorporadas. Olha que comunhão, olha que antropofágico é isso, tá? Eu, por exemplo, aí dentro da minha crença, eu preciso da comunhão, que quando eu comungo, eu tenho que trazer essa figura de linguagem louca, mas que eu tenho. Toda vez que eu comungo, eu arroto. Mamãe descobriu que estava grávida num hospital psiquiátrico. E ela, mesmo diante de vários processos, né, muito difíceis, né, comungou todos os dias. Isso, para mim, tem uma representação de vida. Né, quando eu comungo, é como se eu ressignificasse a minha vida diante de ser um instrumento de bem. Para mim é isso. Então, isso é um valor. Sim. Isso é um valor. Obviamente que eu vou trazer
posições, processos. Não, a regra, tanto é que chamavam antigamente a menstruação de regra, né? A regra, ela é um processo, deveria ser muito mais natural. Né? Olha, eu faço isso porque eu me posiciono diante do outro, né? Não diante de mim, né? Mas diante do outro no meu bem viver, que tem muito a ver com a cultura do bem viver. Então, se a gente traz a regra pela regra, a gente está sendo colonizado e colonizador. Agora, e oprimido, e não libertado, né? Mamãe disse que eu tenho que fazer isso. Não. Quando eu entendo o calor, o cuidado, e a gente viu aí esses últimos dias, né? Tantas crianças, né, sendo afrontamente descuidadas, não pelos pais só, mas pela gente. Então, quando eu trago isso, eu trago uma posição de vida, eu trago uma crença, eu trago um desejo de me libertar, eu trago uma esperança e um esperançar. Então, essas caixas, essas regras, se elas não nascem de uma posição de convivência com o outro, elas também são só palavras. A lei é morta, a lei só existe para, talvez, declarar. As declarações dos direitos humanos, dos direitos dos povos, né, elas declaram, então, ou seja, elas deixam. Você é muito melhor tradutor nessas questões, mas eu vou ser aqueles meus neologismos, né? Você deixa evidente, né? Você manifesta, né? Um desejo no que não é só seu, é de um povo. E aí sim, aí a gente está caminhando para um outro processo. Agora, você pensa em regra, como então vamos disciplinar, vamos criar grades, vamos criar caixas, e por isso que é um maçante colégio. Escola é legal, mas colégio. Porque ele põe você dentro de uma prisão. E a gente é muito colegiado, muitas vezes. Sim. Né? E a gente se junta com os outros, porque o colegiado o que é? Se você se juntar com os outros para decidir regras, e não decidir manifestar e declarar valores, não os teus, mas daquele que não tem. Sim. Concordo contigo nisso também, Carol, no sentido de que a questão não são os combinados, né? A questão é quem combina e impõe a quem acaba se sujeitando por uma série de razões. E aqui não estou colocando a pessoa vulnerável na nossa sociedade, por exemplo, como responsável por ser oprimida. Isso seria mais um absurdo, né? Porque essa pessoa já é submetida a uma série de situações em que cobrar dessa pessoa um protagonismo quase exclusivo num processo de desobediência é mais uma agressão. Porque as agruras que uma parcela expressiva da população brasileira sempre passou, e neste momento de pandemia, coisas que a gente vinha avançando regrediram fortemente, me faz pensar no sentido da música ainda, desses irmãos e dessas irmãs que estão muito além do sentido mais óbvio que a gente já colocou, da literalidade de ser irmão de sangue, de sobrenome ou de igreja. A pergunta que o próprio Etienne de la Boétie lá coloca no discurso da servidão voluntária, né? Porque por que a gente suporta algumas coisas? Eu acho que você traz essa distinção na sua fala de quando a gente entende a regra como apenas uma imposição, que a gente acaba se submetendo e pega tanto bode que a gente quer nem pensar nisso, sabe? A gente tenta viver só a nossa vida pessoal, dar conta da vida familiar. E nessa dicotomia que uma meio que consome a outra entre vida familiar e vida profissional, a gente acaba esquecendo de uma outra dimensão essencial, que é a vida coletiva, que é a vida pública, a res pública, né? Ou seja, a coisa pública. Então, o Etienne de la Boétie pergunta no discurso da servidão voluntária, né, por que a gente suporta os desmandos, às vezes, de um grupo muito menor que a gente. Ou a gente me colocando nesse papel que eu nem sou, eu sou muito privilegiado, né? Como milhões de pessoas que têm fome
suportam ver, durante a pandemia, surgirem 11 bilionários novos no país. Então, é um exemplo isso. Tem um trecho aqui da música, para não... Porque a música, quando é forte, a gente pega um trecho e já dá para falar 1 hora, né? Pega um verso. Mas tem outra parte que eu vi aqui que é bacana e talvez a gente possa encaminhar, que eu tô de olho no relógio pra gente não... Que ela fala que gente, vou traduzir, tá? Gente de mão quente, né? Pela questão, pela amizade. Gente de mão quente pela amizade, com um choro para chorar, com uma reza para rezar, com um horizonte aberto, que sempre está lá, mais adiante, né? mais para lá, como a utopia que a gente falava, que está sempre um pouco mais lá, e essa força para buscar, com tesão e vontade. E de novo a vontade, né? A vontade. Então, Carol, nesse papo, para mim, fica muito esse sentimento de que esse tipo de encontro que a gente faz, que se não tiver nenhuma outra serventia, de porventura alguém assistir a gente e comer uma semente ou outra que a gente jogou, tem um sentido muito forte para mim, a gente sentar aqui e se valer de um estímulo tão potente como uma manifestação artística e a partir dela tentar entender um pouquinho mais da gente, do outro e quem sabe do mundo, né? Você sabe que a Mercedes, quando canta essa música, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi na minha vida, né? E é uma das músicas que eu gostaria que tocasse na minha despedida. Porque, não sei se consigo falar com tanta... Mas por quê? Porque foi num movimento da nova canção, né? Uma canção nova, movimento latino-americano, não só argentino, mas latino-americano. E esse movimento de uma nova canção precisa de mãos quentes, precisa de amizade, precisa de um horizonte aberto, precisa de tesão, precisa de coragem, mas muitas vezes o nosso caminhar é sozinho. Se a gente não guarda essa canção conosco, esses versos, essas mãos quentes, esses horizontes, inclusive na distância, se a gente não guarda essas sementes, como o Boff fala, né, que nós somos, o futuro é um coração antigo, né? A Mercedes Sosa era conhecida como aquela que a voz do sem voz, né? Inclusive na iniciativa não de ser mártir, né, mas na iniciativa de assumir causas que nem são as dos nossos privilégios, né? Então, eu vejo, sabe, Felipe, aí para talvez fechar, eu queria fechar com essa minha trajetória, e por que também que a gente faz esse conversê? A ideia é que a gente possa pensar em novas canções, esse movimento de novas canções, né? A minha emoção vem porque eu vejo tantas pessoas que precisam, não precisam ficar felizes sempre, mas é uma nova canção, entoar um canto novo, que não precisa ser novo porque para de achar que novo é porque não nasceu do nada, não, tudo é transformação, tudo é isso, né? Somos transformações, mas que a gente possa sentir esse som de um canto novo, da voz do sem voz, né? Porque eles têm voz, eles precisam só ser ouvidos por eles e pelos seus ímpares, né? Então, por isso que talvez essa liberdade, a mãe hermosa, a liberdade, nos torne irmãos, porque somos filhos de uma Gaia que tem um som muito próprio. Resgatar esse som Gaia, esse som Terra, esse som Universo, talvez possa nos motivar à contemplação. É isso, vamos contemplar, irmão, juntos. Vamos sim.
Sempre um prazer e uma degustação boa. Uma degustação. Degustação. Eu degostei muito. Eu degostei. Ah, isso eu adorei, vou anotar. Posso usar esse trem? Posso? Pode. Gostar. Eu degostei, né? Então tava tão gostoso. E que venham mais conversês e que a gente avance no tempo. Tem muita coisa pra gente fazer. Bom descanso pra você, Carol, viu? Meu irmão, paz e bem. Um beijo. Paz e bem, tantos irmãos. Valeu, Mercedes Sosa. Obrigado. Canta muito, hein? Devia se lançar como cantora, viu? Tchau, Carol. Paz e bem, Um querido, beijo. sempre. Tchau.